Continuando com as nossas aulas para o concurso do INSS da Banca Sebrasp, hoje eu vou começar a resolver algumas provas para a gente ver como que estão sendo feitas as questões diretamente nas provas. Essa é uma prova da Prefeitura de São Cristóvão, agente de combate às endemias de 2022. São 6 questões exatas da prova. Questão número 1. Considere que um usuário do Windows XP utilize o Windows Explorer para excluir o arquivo A, que se encontra na área de trabalho, e o prompt de comando para excluir o arquivo B, que se encontra na pasta Documentos. Nessa situação, é correto afirmar que ambos os arquivos excluídos foram remanejados para a lixeira do Windows XP? É uma questão certa ou uma questão errada? É uma questão que ela está errada. Por quê? O que que acontece? Quando você for deletar um arquivo, você vai clicar no arquivo A aqui, vai clicar em deletar, não interessa onde ele vai estar, ele vai para a lixeira, que ele está na área de trabalho. O segundo, ele utilizou o prompt de comando, que é aquela caixinha preta que a gente abre e faz um comando para deletar as coisas. E aí ele excluiu o arquivo B por linha de comando. Então esse arquivo B de linha de comando ele vai direto, ele vai ser excluído direto, ele não passa pela lixeira. Então por isso que essa é uma questão que está errada. Questão número 2. No Windows XP, o principal objetivo do recurso teclas de aderência é permitir que o usuário execute determinadas tarefas, pressionando uma única tecla, como, por exemplo, substituir a funcionalidade das teclas de atalho Ctrl, Shift, Insert pelas teclas ESC. Isso está certo ou está errado? Bom, isso está errado. O edital do INSS ele é um edital bem simples, ele tem alguns tópicos e cai Windows. E eu não vi se está escrito qual é o tipo de Windows. O Windows XP é um Windows mais velho, mas praticamente tudo que tinha no XP tem atualmente coisas mais poderosas. Então, teclas de aderência são teclas que foram adicionadas para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, que são portadoras de deficiência, por exemplo. E para ajudar qualquer um também. Então, pessoas com mais dificuldade de clicar em várias teclas ao mesmo tempo. Então, fez com que eu possa clicar em teclas separadas, em vez de ficar, por exemplo, eu quero entrar dentro do meu sistema ali, ou eu quero bloquear o meu sistema. Eu clico em Ctrl Alt Del, mas tem que ser, por exemplo, ao mesmo tempo, tá? Isso aí não é uma tecla de aderência. Então, faz com que essa tecla de aderência faz com que ajude essas pessoas que têm dificuldades, ok? Ctrl Shift Insert aqui, isso aqui não faz nada no computador. Você pode testar aí no computador de você, mas ele não vai fazer nada, essas 3 teclas juntas, tá? E por isso que não tem porque ela ser substituída pela tecla ESC. O que que o ESC vai fazer? O ESC, geralmente, se você está ali no Windows, ele vai sair, ele vai fechar alguma coisa que você está utilizando, tá? Seria sair, voltar. Eu não sei bem onde que ele vai estar sendo associado, mas não, porque ele não fala em qual janela que ele vai estar do computador, tá? Então, o que que acontece são coisas muito diferentes nessa questão, tá? Teclas de aderência é uma coisa, Ctrl Shift Insert não serve para nada e ESC é para voltar, então não tem essas funcionalidades. Teclas de aderência são você poder clicar em teclas e ela fazer algum serviço sem você clicar nas teclas ao mesmo tempo, ok? Essa é a funcionalidade das teclas de aderência. Então, a questão número 2 é uma questão errada. Questão número 3. O aumento de custos e a desobrigação de possuir uma estrutura interna de servidores são consideradas desvantagens da computação em nuvem para as organizações. Eu acho que computação em nuvem vai cair alguma coisa nessa prova. Está sendo muito falado agora. E aqui é uma questão bem simples. O que é computação em nuvem? Então, geralmente na sua casa você tem um computador, ok? Só que na maioria das vezes esse computador ele vai ficando cheio, ou você quer usar um programa, por exemplo, que você não consegue colocar ele, né? Instalar ele no seu computador. Não cabe, ou você não tem máquina potente o suficiente. O que você faz? Você pode utilizar esse programa via browser, ou seja, via navegador. Você abre, né?
um browser, um navegador e fica via internet acessando, tá? Um servidor que tem aquele programa que você quer rodar, por exemplo. E aqui o que ele está falando que é o aumento de custo e desobrigação de possuir uma estrutura interna de servidores. É óbvio, um servidor é caríssimo, você não vai ter na sua casa. Mas aqui está falando de organizações, então nas empresas. São consideradas desvantagens da computação em nuvem? Claro que não, né? Ela não é considerada desvantagem, ela é considerada uma vantagem. Então, por quê? Porque quando eu vou assinar, por exemplo, né, uma computação em nuvem, é porque eu vou lá, por exemplo, eu preciso de um servidor, em vez de comprar o servidor e gastar 100 mil reais comprando uma máquina, eu vou lá e alugo aquela máquina ali que eu preciso, pago por mês ou anualmente para hospedar o que eu necessito dentro da minha organização. Então eu não preciso ficar me preocupando em manutenção daquela máquina e quem é que vai lá e ter um técnico que vai fazer essa manutenção. Por quê? Porque eu estou pagando por aquele serviço. Então essa é uma questão que está errada, tá? Beleza. Questão número 4. O ambiente em que vários sistemas operacionais trabalham dividindo um mesmo equipamento é denominado ambiente de virtualização de hardware, um dos conceitos mais utilizados em cloud computing. Oh, meu Deus, essa questão é muito estranha. O ambiente em que vários sistemas operacionais, então eu tenho vários sistemas operacionais, vários SOs trabalhando, dividindo, ou seja, eles estão em conjunto com o mesmo equipamento. Então quer dizer que eu tenho um servidor e nesse servidor está cheio de sistema operacional, ok? É denominado virtualização de hardware? Sim. Um dos conceitos mais utilizados em cloud computing? Certo, então a questão é certa. Ela está meio escrita, meio estranha, mas porque quando a gente pensa em virtualização, a gente pensa utilizando na nossa própria máquina. Mas é como se eu estivesse virtualizando o meu sistema operacional lá em função que eu estou comprando ele. Então, por exemplo, eu posso, no meu computador eu tenho Windows, eu posso colocar Linux? Posso. Então, eu vou utilizar uma máquina virtual para isso, né? Ou eu posso ter dual boot, tanto faz. Utilizando a máquina virtual, eu consigo utilizar no meu computador, mas para isso eu preciso ter hardware suficiente para aguentar ter dois sistemas operacionais rodando. Então, mas eu não quero, por exemplo, então eu vou pagar, por exemplo, para ter um sistema operacional e ele vai ser nada mais que uma virtualização de hardware para mim, ou seja, eu vou ter o sistema operacional trabalhando lá naquele hardware no cloud computer, ou seja, na computação em nuvem, tá? Então, essa questão número 4 é uma questão que está certa. Questão número 5. O backup pode ser utilizado tanto para criar cópias de segurança de arquivos, quanto para arquivar documentos que não são mais necessários do dia a dia do usuário. Essa é uma questão bem parecida com a questão que a gente já fez, que eu já resolvi essa questão passada. Então, essa é uma questão que está certa. O backup, ele serve para que eu vou utilizar backup? Ou seja, é para criar uma cópia do que eu quero guardar. Então, eu tenho os documentos que estão, ou eu tenho os arquivos, eu tenho fotos, eu tenho sei lá o que dentro do meu computador. Eu quero guardar aquilo ali, eu guardo dentro do meu computador, mas eu posso sofrer um ataque, né? O meu computador pode queimar, pode acontecer um monte de coisa. Então, eu quero guardar isso. Como que eu faço para guardar isso? Eu tenho que botar num CD, ou num HD externo, ou num pendrive, ou na nuvem. Em algum lugar eu tenho que armazenar isso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar cópias de segurança. São cópias de segurança. O backup é uma cópia de segurança. E ele vai servir, tá, para colocar qualquer arquivo. Principalmente arquivos que eu quero guardar e que eu não uso no dia a dia. Se é uma coisa que eu estou usando todo dia, depende também, né? Se é um documento que você usa todo dia, uma planilha da sua empresa, alguma coisa assim, igual na maioria das vezes a gente vai fazendo backup, né? A gente tem que ter uma cópia de redundância, ou seja, um outro lugar onde está armazenado aquilo ali, ok? Então, para isso é uma questão certa. Eu tenho que utilizar o backup para criar minhas cópias de segurança, tá? Não interessa se é para só botar arquivos e arquivos que eu não utilizo mais no dia a dia. Quero guardar fotos antigas de 2 anos atrás, não interessa, eu vou utilizar o backup. Então é uma questão que está certa. Questão número 6. Um software malicioso tem a capacidade de infectar o computador e executar nele ações que prejudiquem seu funcionamento, como apagar arquivos pessoais ou instalar outros tipos de vírus.
Então, um software malicioso, o que é um software malicioso? É um malware. Ele tem a capacidade de infectar? Tem. Executar ações que prejudiquem seu funcionamento? Tem. Malware, prejudicar. Como? Apagar arquivos pessoais? Sim, ele pode apagar, ele pode deletar. Ele pode instalar outros vírus? Pode também. Então, essa é uma questão que está certa. Não tinha erro nenhum nessa questão, tá? Então, essa prova, ela tinha 6 questões, tá aqui o gabarito, então praticamente eu tenho 50% das questões certas, 50% das questões erradas, ou seja, está dividido, ficou 3 certas, 3 erradas e 3 certas na sequência, tá? Aqui tá a prova, então vocês podem verificar. Eu tirei uma cópia, porque eu vou resolver as cópias de acordo com o que está realmente aparecendo, tá? Quando a gente vê a prova, a gente vê alguns detalhes que não tem nada em negrito, tem algumas coisas em itálico que é para chamar um pouquinho a atenção, geralmente são as palavrinhas que está escrito em outra língua, como backup, software e tal, cloud computer. Chama atenção isso, e aqui eu notei que geralmente quando eles usam algumas teclas, né, eles colocam a letra um pouquinho maior que as outras, né, para fazer esse processo de diferenciação. Então, eles só usam algum início aqui falando, julgue em função do sistema operacional XP, julgue em função da computação, julgue em função do backup, tá? O que acontece foi que eu não vi esse edital, então eu não sei se ele é igual o edital do INSS, mas como eu vou tentar resolver todas essas últimas provinhas, só essas questões, como foram 6, é bem rapidinho de resolver, e aí a gente não tem problema nenhum, ok? Então, beleza, finalizamos a aula.